Oi, crianças! Paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a tia Thaís e você é o? Davi! E nós hoje estamos aqui juntinhos para contar para você, crianças, mais uma linda história da Bíblia. E aí, você está preparado? Vamos aprender? Hoje nós vamos aprender que Jesus é apresentado no templo. Você sabe o que é uma criança ser apresentado no templo? Por exemplo, sabe quando nasce um bebezinho? Pode arrumar aí. Sabe quando nasce um bebezinho e o pastor leva lá na frente, os pais levam lá na frente, o pastor ergue aquela criança e apresenta para Deus. Sabia que você foi apresentado quando você nasceu? Foi apresentado, né? Nós fomos pedir a bênção de Deus pela vida do Davi, né? Então hoje nós vamos falar que Jesus também foi apresentado no templo. Sabia disso, crianças? Mas vamos dar uma recapituladinha na nossa história? É assim, nós sabemos que Jesus, né, o Filho de Deus, desceu do céu e viveu aqui na terra, né? Sabia que Jesus já teve a sua idade? Quantos anos você tem, Davi? 4 anos, Jesus também teve 4 anos, né? E antes de 4 anos, ele foi um bebezinho, ele nasceu lá na manjedoura. Você sabe o nome da mamãe de Jesus, Davi? Não, é Maria. Como assim você não sabe o nome da mãe de Jesus? E o nome do papai de Jesus é José, né? Era José, né? E eles foram os pais terrenos de Jesus aqui na terra, né? Então Jesus nasceu lá na manjedoura, né? Nós já conhecemos a história lá em Belém, né? Mas aqui também tem os magos, né, que depois visitou Jesus também. Mas nós vamos aprender de quando Jesus tinha 8 dias de nascido. Quanto que é 8, Davi? 4 mais 4. 8 dias, né, de nascido. E aí Jesus foi levado ao templo, igual a gente vê as crianças serem levadas no templo para serem apresentadas também, né? Então o papai dele, Maria e José, levou Jesus no templo. Mas sabe, crianças, uma coisa muito importante aconteceu lá, né? E para isso, para a gente acompanhar a nossa história, como a tia gosta de fazer, nós vamos ler na Bíblia. Estamos numa leitura de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. Mas eu não vou ler todos, então eu vou ler só alguns, tá? Fala assim, que Jesus, com 8 dias, ele foi levado ao templo, né, para ser apresentado. E aí no versículo 25, fala assim, ó. Havia em Jerusalém, porque ele nasceu em Belém, né, mas ele foi levado no templo, o templo era em Jerusalém. Tá acordado, Davi? Então tá bom. Havia no templo em Jerusalém um homem chamado Simeão. Como que ele chamava? Simeão. E aqui diz assim, ó, que Simeão era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. Esperava o Redentor, o Messias, esperava Jesus. E o Espírito Santo estava sobre ele. Sobre quem, Davi? Simeão, olha aqui o Simeão, que gracinha, ó. Ele estava lá no templo e ele era um homem justo, piedoso e cheio do Espírito Santo, né? Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria, Simeão, velhinho já, hein? Não morreria antes de ver o Cristo, o nosso Senhor. Então, um dia, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele foi ao templo. E sabe o que aconteceu quando ele chegou lá no templo? Uns pais, Maria e José, chegou levando uma criança para ser apresentado. Então, olha só, crianças, Simeão é um senhor, né, já, e ele amava estar no templo, amava buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que ele era o quê? Justo, piedoso e cheio do Espírito Santo, né? E aí, quando ele estava ali um dia, ele foi movido, Deus fez com que ele fosse no templo aquele dia. E quando ele estava lá, quem que vem chegando, Davi? José e Maria. Eles estavam com um bebezinho no colo.
que bebezinho que era esse? Vocês sabem me dizer que bebezinho que era esse? Era Jesus! Eles levaram Jesus para ser apresentado. Crianças, quando Simeão viu o bebezinho, ele pegou aquele bebezinho no colo, crianças, e ele disse assim, ó: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz. Agora, Senhor, eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o Salvador de Israel. Porque o Senhor cumpriu a sua promessa, eu estou com o Messias nos meus braços. E ele louvava e glorificava a Deus. Sabe, crianças, e ali também tinha mais uma pessoa. Existia uma senhora chamada Ana. Ai, que bonitinha a nossa Ana, né, Davi? E Ana, a Bíblia diz que ela era uma mulher de oração. Todos os dias ela estava no templo, orando e jejuando. Ana, ela estava viúva, crianças. Desde quando ela casou, ela viveu só 7 anos com o marido dela e já se tornou uma viúva. Então, ela passava todos os dias da sua vida agora buscando a presença de Deus. Então, naquele dia que chegaram com Jesus, cadê Jesus, Davi? Com Jesus para ser apresentado, Ana também estava lá e ela começou a glorificar a Deus e falar para todo mundo que aquele menino era o Messias, o Salvador. Sabe, crianças, a nossa história hoje é um pouquinho curtinha, tá? Mas eu quero falar para vocês o nosso texto áureo, que está em Salmos, capítulo 27, versículo 4, que diz assim, ó: que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Você quer morar na casa de Deus? Já pensou assim, nossa, eu vou ter que dormir lá na igreja? Você quer servir a Deus por todos os dias da sua vida, Davi? Porque olha só, Simeão e Ana já estavam bem de idade, mas eles continuavam buscando a presença de Deus, servindo a Deus. E sabe, crianças, coisa mais linda é saber que o que Deus promete, Ele cumpre, né? E aqui esses dois velhinhos aí, já, né? O Davi tá com um pouquinho de sono, tava nadando, já velhinhos, mas eles estavam ainda buscando a presença de Deus. Davi, você sabia que um dia você também vai ser velhinho? Porque eu falei pro Davi que quando ele crescer ele vai ter barba, né, Davi? Ele vai ter uma voz grossa porque ele vai ser um homem, né? Um homem de Deus, né, Davi? Mas um dia também você vai ser um velho. Sabe, o Davi tem um vovô. Quantos anos que o vovô tem, você sabe? 100 anos. Não tem 100, tem quase. Ele tem 91 anos, é o meu pai. Ele chama Pergentino, é o vovô do Davi. Ele já tem 91 anos, né, Davi? E é uma bênção para nós, né, ter ele nessa idade. Então, todos nós um dia, se Deus permitir, estaremos velhinhos, né? Mas que nós possamos estar na presença de Deus, né? Toda a nossa vida. Então, vamos rever o nosso texto áureo? Eu vou falar, você vai repetir, tá bom, Davi? Texto áureo. Que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Está em Salmos 27, versículo 4. Então, nós aprendemos hoje que Jesus também foi apresentado no templo. E como que chamava esse senhorzinho mesmo? Simeão. E como que chamava essa senhorinha? Ana, né? E eles estavam ali todos os dias, né? Sempre buscando a presença de Deus. Sabe, crianças, nós devemos estar sempre na presença de Deus, mas para isso, nós devemos crescer com Deus. Sabe, crianças, como que a gente cresce com Deus? Sabe como que a gente cresce com Deus? Ó, é uma coisa muito importante. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Aprendendo a Bíblia, né? E aí a gente vai cantar um corinho. Canta comigo, Davi? Ixi, que sono! Vamos cantar assim, ó. Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. Faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser
Bíblia e faço uma oração. Se quiser crescer. Você sabia que tem gente que não ora? O que acontece com essas pessoas que não oram? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Tia, se eu ler muito a Bíblia, eu vou ficar um gigante. Eu vou crescer. Sim, crescer na graça e no conhecimento. A gente vai aprender na próxima aula que Jesus gostava muito de estudar a Bíblia, tá bom? Então, crianças, nós vamos se despedir agora, né, Davi? Foi uma alegria muito grande estar com vocês nesta tarde. Agradecemos a Deus por mais um pouquinho que nós aprendemos. Qual que é o nosso textuário mesmo? Que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, porque nós queremos servir a Deus. Você quer servir a Deus? O que você quer ser quando crescer, Davi? Bombeiro. Bombeiro, né? Um bombeiro que salva muitas vidas, né, Davi? Isso é muito importante, né? Olha que bênção. E aí, a gente também pode ser alguém muito importante na casa de Deus. Por exemplo, você pode ser um pastor, você pode ser um músico, você pode ser um professor, não é mesmo? Pode ser muitas coisas. Então, que a gente possa buscar mais a Deus e crescer na presença dEle. Tudo bem? Vamos falar tchau para as crianças? Cadê a nossa Ana? Aqui a Ana deu uma tombadinha. Esse aqui é o nosso Simeão, né? Vamos falar... Ah, Davi, vamos falar tchau para as crianças. Tchau, crianças. Até a próxima aula, tá bom? Não faltem, voltem para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Tchau!